Olá, graça e paz, minhas amadas, que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindas a mais um módulo da nossa mentoria Metamorfose. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Está preparada a dar início a mais uma jornada comigo? Então, vem comigo. Vamos falar sobre o tema Fazendo as Pazes com o Meu Passado. Pode parecer fácil de falar, não é mesmo? Mas é difícil de colocar em prática. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amados, quando eu escrevi esse capítulo dessa mentoria, Fazendo as Pazes com o Meu Passado, o Senhor estava tentando me mostrar, né, e usar a minha vida como experiência, de que nós temos um passado, é inevitável, nós temos dores, nós temos traumas, nós temos rejeições, nós temos humilhações, nós temos feridas que foram causadas em nós, foram inevitáveis, já passou, está no nosso passado, infelizmente não pode ser apagado, faz parte de nós, faz parte da nossa história, mas não necessariamente precisa me definir, né? O quem eu sou hoje, quem eu vou ser amanhã. Essa dor que eu passei, essas feridas que eu sofri não precisam definir a minha vida de forma negativa, pelo contrário. Eu posso usar o meu passado para trazer algo bom para a minha vida e para a vida das pessoas que estão à minha volta. Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos remexer no baú do nosso passado e nós vamos fazer as pazes com ele. Quando a gente vai fazer isso, não parece uma tarefa simples, pelo contrário, pode ser até mais difícil do que a gente imagina, porque a gente vai relembrar dores antigas, coisas que você nem lembrava que estava lá, mas coisas que te machucou, coisas que te feriu, coisas que na época te destruiu totalmente e levou muito tempo para você se reconstruir, juntar os caquinhos e se refazer de novo. Mas trazendo hoje essa reflexão, nós vamos fazer uma limpeza nesse baú. Não como forma de esquecer o que passou, até porque, sinceramente, você pode até concordar ou discordar de mim, eu acredito que é impossível a gente esquecer o que nós passamos. Da mesma forma, uma mulher que sofreu violência doméstica, que sofreu abuso sexual, que sofreu abuso psicológico, uma mulher que perdeu um filho, uma mulher que sofreu um aborto, uma mulher que passou por uma traição, ela não consegue esquecer o que ela passou. Pelo contrário, sempre quando vier uma situação parecida na vida dela, ela vai sempre remeter ao passado, ela vai sempre se lembrar. Então, o nosso objetivo aqui hoje, através desse módulo da mentoria, não é nos esquecermos do que passou, mas é reorganizar esse baú, trazendo uma nova perspectiva sobre o nosso passado, trazendo uma nova visão. Não se conformando, eu vou aceitar, eu me conformo de ter sido traída, eu entendo porque fui traída. Não, não é isso, até porque tem coisas que a gente nunca vai entender. Tem coisas que nós passamos que a gente nunca vai entender e a gente pode passar o resto da nossa vida questionando a nós mesmos, questionando as pessoas, questionando até o próprio Deus e a gente não vai conseguir compreender. Mas o nosso objetivo é reorganizar o nosso baú, o nosso passado, tentando trazer uma nova perspectiva, uma nova visão. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com essa dor que me foi gerada? Eu tenho duas opções: ou eu continuo caída, frustrada, triste, deixando todos os meus relacionamentos com as pessoas serem frustrados, porque eu ainda venho trazendo os traumas das traições, das minhas inseguranças, das rejeições que eu sofri, eu ainda venho trazendo à tona tudo isso para o meu presente, ou eu posso fazer alguma coisa com isso, permitir viver uma transformação e viver algo novo na minha vida. É isso que nós vamos falar hoje. Naquela passagem daquela mulher que ia ser apedrejada, quando Jesus estava ali vendo aquela situação e Jesus precisava ter muita cautela com o que ele ia falar, até porque dependendo do que ele falasse, poderia parecer que ele estava sendo contra a lei de Moisés, mas também dependendo do que ele falasse, ele não estaria vivendo o amor que ele prega, porque ele não poderia compactuar com aquele apedrejamento. Jesus, com muita sabedoria, ele apenas fala algo.
Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquelas pessoas que iriam apedrejar aquela mulher, de repente, por um momento, elas acabam refletindo e largam ali as pedras ao chão, porque realmente o que Jesus falou fazia sentido. Todos ali eram pecadores. Então, se alguém ali que não tivesse pecado, poderia apedrejar aquela mulher. Enfim, aquele apedrejamento não foi concluído, não aconteceu, mas aquela mulher estava lá, naquela situação. Jesus chega até aquela mulher e faz a seguinte pergunta: aonde estão os teus acusadores? Eu também não te condenei. Então vá e não peques mais. Jesus acolheu aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher pecadora, era uma mulher adúltera. Mas eu imagino que naquele momento, quando aquela situação está acontecendo, e que Jesus está diante daquela mulher com uma atitude de amor e perdão, eu acredito que passa um filme na cabeça daquela mulher de todas as vezes que ela errou, de todas as vezes que ela caiu, de todas as vezes que ela pecou, de todas as decisões estúpidas que ela tomou na vida e que poderiam ter custado a própria vida, como aquele momento que tinha acabado de acontecer. Eu imagino que passou um filme na cabeça daquela mulher, mas naquele momento ela teve uma nova oportunidade de fazer algo com a sua vida. Ela tinha um passado, ela não poderia fazer nada para apagá-lo. Já tinha acontecido, ela era uma mulher adúltera, mas isso não precisava definir o futuro dela. E não precisava continuar definindo quem ela era. Ela tinha naquele momento uma oportunidade de tomar uma decisão e experimentar a mudança, a metamorfose que Jesus estava oferecendo a ela, através do perdão e através de uma nova chance, dizendo: agora vá e não peques mais. Ou seja, faça tudo novo, viva uma nova vida, não cometa mais os mesmos erros. Da mesma forma, se aquela mulher hoje, no contexto de hoje, ela fosse reorganizar o baú da sua vida, do seu passado, ela ia ter duas opções. Ou ela ia continuar se autocondenando pelo que ela passou, pelo que ela viveu, talvez, eu não sei, o que gerou na vida dela, por que ela tomou essa decisão de adulterar. Será se foram as rejeições do marido? Será se foram, talvez, agressões que ela sofreu, né? Violências que ela sofreu dentro de casa, que naquela época a mulher ela não tinha muitos direitos, e talvez por algum momento de vida aquela mulher se revoltou e decidiu fazer tudo errado, ou foi apenas porque ela se deixou levar pelo pecado, pela tentação da sua carne e cometeu aquele erro. Naquele momento era uma oportunidade que ela tinha de reorganizar isso e entender o que eu posso fazer com isso. Eu posso trazer isso uma lição de vida. Eu posso fazer isso um exemplo para que outras mulheres não cometam mais o mesmo erro que eu cometi. Eu posso ajudar outras mulheres a não cair como eu caí. Eu posso reescrever hoje a minha vida fazendo tudo novo. Da mesma forma é a gente, trazendo esse contexto para a nossa vida. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar se condenando pelo que passou, pelo que nós sofremos, ou a gente vai fazer tudo novo a partir de agora? As feridas acontecem, são inevitáveis, a maioria acontecem e infelizmente fazem parte do nosso passado. Muitas feridas nós sofremos ao longo da vida, até feridas físicas. Hoje, quando eu olho para mim, eu vejo que eu tenho algumas cicatrizes, né, na minha mão, no meu corpo, de alguns acidentes domésticos que eu passei, que eu sofri. Mas quando eu olho hoje, eu vejo que é só uma cicatriz. Eu lembro da dor, eu lembro da falta de cuidado que eu não tive na época, por isso eu me machuquei, mas eu lembro que já cicatrizou. Eu olho e eu vejo uma cicatriz que está curada. É assim que nós devemos olhar para o nosso passado. Entender, doeu, me machucou, me destruiu, mas eu venci. Hoje essa ferida não me define mais. Essa ferida não fala mais quem eu sou, quem eu vou ser. Porque o que define é a minha vida com Cristo, é o meu valor com Cristo. É a nova chance que eu recebi através da cruz, de viver uma nova vida, de viver uma nova história, de reescrever uma nova história, de viver os planos que Deus tem para mim. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Só que muitas vezes isso não parece simples, não é uma decisão que a gente toma automaticamente. A gente sempre vai trazendo à tona
no nosso dia, nos problemas conjugais, nos nossos relacionamentos com as pessoas, na nossa carreira profissional, aquelas pendências do passado que ainda não foram resolvidas. Por isso hoje, na metamorfose de hoje, na mentoria de hoje, nós vamos refletir sobre isso. Nós vamos organizar o nosso baú, fazendo as pazes com o nosso passado, não nos conformando com as dores que nos foram causadas, mas entendendo o que eu posso fazer com elas, como eu posso me transformar através delas a partir de hoje. Quando eu escrevi isso, eu questionei tanto assim, falava, Senhor, o Senhor me escolheu, mas tem tantas mulheres que poderiam estar escrevendo, poderiam estar ministrando, discipulando outras mulheres, mulheres mais curadas, mais saradas, mulheres que não passaram pelo que eu passei. Porque como pode alguém que viveu tanta dor poder ajudar a curar outras mulheres? E é o que o Senhor falava no meu coração exatamente. Como pode alguém saber como é aquela dor, sendo que nunca experimentou? Então, alguém que passou, que sofreu, que foi ferido, sabe como é, e aí sim poderá ajudar outras pessoas. O Senhor falou para mim quando eu escrevia, exatamente, você tem a oportunidade hoje de fazer algo novo, de trazer um novo sentido para o seu passado. Não mais, eu sofri, eu fui humilhada, eu fui abusada, eu fui perseguida, eu fui rejeitada. Não, mas espera aí, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso transformar isso que faz parte de mim, que fez parte da minha história? Como isso pode ajudar outras pessoas? Então, é essa nova perspectiva que Deus quer trazer para mim, para você hoje. Mas eu preciso te dizer que ao fazer essa limpeza no nosso baú, vai ser um pouco delicado, porque o inimigo, ele vai tentar nos impedir. Ele vai tentar incentivar no nosso coração a falta do perdão, a você sentir remorso pelas pessoas que te feriram, a fazer você ficar remoendo dentro de você e não querer seguir em frente. Mas a nossa mentoria hoje vai trazer uma reflexão diferente. Você vai pensar e você vai colocar no seu coração, eu estou vivendo uma metamorfose. Eu estou aprendendo a viver uma mudança na minha vida. E eu quero hoje que o meu passado não seja mais um impedimento para que eu possa vencer. Não seja mais um impedimento, no nome de Jesus, para que eu possa conquistar os meus sonhos, para que eu possa ser feliz no meu casamento, para que eu possa ser feliz nos meus relacionamentos. Hoje você vai tomar essa decisão através da nossa mentoria. Uma outra passagem muito interessante que eu trouxe no nosso e-book, inclusive eu quero lembrar, se você não tem acesso ainda ao nosso e-book, está aqui na descrição do vídeo, está fixado nos comentários o link do acesso ao nosso e-book. Está assim, gente, completo. Nós temos várias referências bíblicas de pessoas que experimentaram essa transformação. Não deixe de ler. Nós estamos, deixa eu até olhar aqui a página para que vocês possam acompanhar. No módulo de hoje, nós estamos começando a falar na página 25. Tem várias páginas aqui, onde eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você e vai só acrescentar essa reflexão que nós estamos falando hoje. E outra passagem que eu senti no meu coração de trazer no nosso e-book é falando daquele paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem, ele estava há muitos anos naquela condição miserável. Aquele lugar era um lugar onde se aglomerava uma grande quantidade de pessoas doentes. E acontecia um mover sobrenatural naquele tanque que, quando a água se mexia, aquela pessoa enferma que entrasse primeiro naquele lugar, ela era curada das suas enfermidades. Só que aquele homem estava há 38 anos naquele lugar, naquela condição, sem nenhuma mudança, e nada acontecia. Quando Jesus passou por aquele lugar e olhou aquela situação daquele homem, ele se compadeceu e ele fez uma pergunta: você quer ser curado? Aquele homem, tudo que ele bastava dizer era sim, porque finalmente ele estava tendo uma chance, uma oportunidade de viver uma metamorfose na sua vida. Mas aquele homem, ele estava tão condicionado ao seu passado que ele não ouviu a pergunta. Quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu: eu não tenho como chegar até o tanque, porque toda vez que eu vou, vai alguém antes de mim, eu não tenho quem me leve até lá. Ou seja, a minha limitação física, o que eu estou passando, me impede de alcançar o meu milagre. Essa não era a resposta que Jesus aguardava.
Jesus não perguntou qual é a dificuldade, quais são as limitações, por que você ainda está aqui, quantos anos você está aqui. Não, Jesus sabia da história daquele homem. Ele só fez uma pergunta: você quer ser curado? Da mesma forma é a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje. Você quer ser curada do seu passado, das dores que você sofreu? Talvez você pense, Senhor, mas no meu passado eu passei por isso, é por isso que hoje eu sou uma mulher insegura, é por isso que hoje eu não consigo perdoar, é por isso que hoje eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, é por isso que hoje eu não consigo confiar. Não, não é essa a pergunta que Jesus está falando. Ele está falando: você quer ser curada? É apenas responder: sim, Senhor, eu quero. E aquele homem foi curado por Jesus e ele teve uma vida transformada, uma vida de miséria, uma vida marcada pela dor, pelo fracasso, pela solidão, porque aquele homem não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Aquele homem foi curado, ele sofreu uma metamorfose, uma mutação, não só física, mas espiritual na vida dele naquele momento. E após Jesus encontrar aquele homem curado, um tempo depois, Jesus responde: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, algo na vida daquele homem, algo no passado que ele cometeu, algum erro, talvez gerou essa condição de vida que ele estava vivendo. Jesus está dando uma mudança, mas está dizendo: agora faça algo novo com a vida nova que eu estou te dando. Da mesma forma, o Senhor está falando para mim e para você hoje. Você tem a oportunidade hoje, através da mentoria Metamorfose, você tem a oportunidade hoje de se reinventar, de se perdoar primeiramente, porque muitas vezes nós carregamos muitas culpas dentro de nós. Culpas, a gente se culpa de muita coisa, a gente se culpa de muitas decisões erradas que nós tomamos. E por isso talvez a vida hoje está como está. Tome essa decisão hoje: Senhor, eu quero hoje reescrever a minha história. O Senhor já me fez me olhar através da sua ótica, eu pude enxergar coisas que eu não percebia. Eu já abri a minha mente para novas possibilidades, eu abri a minha mente para essa mudança. Hoje eu estou revirando o meu passado, eu estou trazendo um novo contexto para o que eu vivi, um novo propósito para a minha vida, que o sofrimento, a dor não me define mais. Hoje eu vou fazer a diferença, hoje eu vou viver sim a plenitude do que o Senhor tem para mim, porque eu sou amada, porque eu sou escolhida, porque o Senhor tem planos lindos para a minha vida. Então hoje faça isso. Quando você tiver a oportunidade, entre um momento de oração, entregue o seu coração, rasgue a sua alma, deixe liberar toda dor, todo o passado, todo o receio, todos os arrependimentos, todos os remorsos. Perdoe, libere perdão. A palavra do Senhor fala que tudo aquilo que a gente pedir, sem duvidar no nosso coração, crendo, a gente vai receber. Só que tem um porém: nessa mesma palavra fala que se a gente tiver algo contra alguém, que a gente perdoe, para que os nossos pecados sejam perdoados. Ou seja, Jesus está falando: o que você me pedir, crendo, sem duvidar, eu vou fazer. Mas se tiver algo aqui dentro que ainda te impede, ou seja, uma mágoa, um remorso, libere perdão. Porque essas mágoas, esses ressentimentos são impedimentos para as promessas de Deus se cumprir. São estratégias do inimigo para nos manter feridos, nos manter machucados e nos impedir de avançar e progredir aonde Deus quer que nós cheguemos, às vitórias que Deus quer que alcancemos. Então, no dia de hoje, faça uma limpeza no seu coração. Clame pela presença de Deus. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Eis-me aqui. Limpa o meu coração. Abre a minha mente. Me faça contextualizar o meu passado. Me fazendo fazer as pazes com ele de uma forma que eu nunca fiz. De uma forma diferente, com que meu passado não me acuse mais. De uma forma que eu lembre do meu passado, mas eu não sinta mais dor. Que eu lembre do meu passado, mas ele não venha mais definir quem eu vou ser. Amém? Será que você pode fazer isso? E um dos processos dessa metamorfose que você vai experimentar é descobrindo de onde você veio e aonde você vai chegar. Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima mentoria. Continue ligado. Deus tem grandes coisas para revelar para mim e para você. Eu aguardo você no próximo módulo. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.